Como alisar um cabelo extremamente poroso é o tema do nosso vídeo de hoje. Essa cliente veio de outra cidade para realizar o alisamento comigo e você ainda achando que não vai ter clientes para você só porque muitas pessoas trabalham com alisamento. Eu costumo dizer que o público que mais necessita do liso, ele não consegue profissionais à altura para entregar o resultado que ela precisa. Ao fazer a análise desse cabelo, eu já posso observar que a maior dificuldade será a questão da porosidade. É um fio que tem uma estrutura muito grossa, tem uma estrutura mais rígida e é um cabelo extremamente poroso. Para quem não sabe, o cabelo poroso é o único que a gente não pode prometer o liso 100%, porque ele não tem a estrutura correta para poder segurar e receber o alisamento. Como a cliente lava o cabelo diariamente, ele estava bem limpinho, então é possível que eu utilize um shampoo hidratante. Eu até acho mais adequado, porque se eu utilizar um shampoo com o pH um pouco mais elevado, eu vou acentuar ainda mais essa porosidade. Então, utilizando um shampoo hidratante, eu consigo fazer uma limpeza excelente nesse caso e ainda assim oferecer um tratamento, uma maleabilidade para o cabelo. Bastou uma demão de shampoo hidratante para que ele já fizesse uma ótima espumação. E como eu já abordei em outros vídeos, cabelos extremamente volumosos, que é outro detalhe deste cabelo, precisam de uma atenção redobrada na lavagem, porque senão fica excesso de shampoo em algumas partes, ou então em algumas partes o shampoo não penetra. A etapa da lavagem não é menos importante em nenhum protocolo de alisamento, mas quando se trata de cabelos extremamente volumosos e em extrema quantidade, né, cabelos muito cheios, você precisa ter essa atenção redobrada para que isso não impacte nas outras etapas do seu alisamento. Eu não registrei a parte do pré-química, porém a máscara utilizada foi a SOS anti-emborrachamento, que além de reforçar a estrutura do fio, ela faz uma acidificação por conta do seu pH mais baixo e é ideal para se trabalhar com cabelos extremamente porosos. Eu diria que a chave para que esse alisamento seja bem sucedido é um bom pré-química e o foco na aplicação do produto. É fundamental que todas as partes do cabelo recebam o produto de maneira uniforme. Eu nem vou abordar o assunto da economia de produto, pois nessa curvatura de fio com essa característica porosa e principalmente nessa densidade de cabelo, é impossível pensar em economia de produto. Para trabalhar com esse cabelo, eu utilizei a Proliss, porque é uma progressiva que já tem um reforço na questão dos aminoácidos, das proteínas, e vai auxiliar com que essa estrutura do cabelo seja mantida, seja preservada e até um pouco reforçada. Mas toda vez que eu falo isso, eu gosto de reforçar que progressiva não é e nunca será um tratamento. Porém, o tempo de pausa, o tempo de ação do produto, ele é longo. E como nós temos tecnologia e estudo suficiente para desenvolver produtos cada vez mais ricos em ativos, eu não vejo por que não enriquecer as fórmulas dos produtos com ativos que podem beneficiar o cabelo ao longo desse tempo de pausa. Se ao longo do tempo de pausa ele vai absorver o ácido, por que não absorver também alguns aminoácidos e proteínas que vão dar sustentação e reforçar a estrutura desse cabelo? Eu acho super coerente, mas não devemos confundir isso com um tratamento. É apenas tecnologia e intencionalidade para o nosso próprio procedimento ter um melhor resultado. Vocês podem observar que este é um cabelo que requer mais produto. Eu tenho que umedecer muito o cabelo e ainda assim vocês vão observar mais para frente que eu vou ter que fazer uma reaplicação, porque ele realmente chupa o produto devido ao seu alto nível de porosidade. Outro ponto muito importante é que o cabelo está praticamente seco e não fui eu que sequei. Se vocês pudessem observar a parte das pontas, vocês veriam que o cabelo ainda está umedecido nas pontas, mas como eu comecei aplicando pela parte da frente, quando chega na parte de trás a raiz já está praticamente seca. Na próxima vez eu vou fazer um teste com o cabelo um pouco mais umedecido. Eu já alinhei as expectativas com essa cliente de que, como é um cabelo extremamente poroso, eu não posso prometer aquele liso 100% escorrido, apesar da gente conseguir entregar esse resultado, porque o cabelo tem muitas limitações e a cliente também tem limitações na vida pessoal dela em relação a serviço. É um cabelo exposto diariamente a muito sol, muita poeira. Então, além do cabelo ser naturalmente poroso, ter esses danos, né, que acabam intensificando essa questão da porosidade, é algo que atrapalha bastante o meu trabalho e é o que faz com que eu alinhe as expectativas com a cliente antes de realizar o procedimento, para que ela entenda que nós iremos construir o liso e entregar sempre o melhor resultado possível. Conforme os anos forem passando, os meses forem passando, eu vou conseguir trabalhar ainda melhor com esse cabelo, porque é muito diferente você fazer
o cabelo uma vez, de você fazer o cabelo da cliente sempre. Você vai testando, você vai acompanhando. Eu que utilizo minha ficha de anamnese, faço muitas observações e assim eu vou construindo o liso e adaptando a técnica de forma individual para cada cliente. É como eu sempre digo, quem trata o alisamento como se fosse um protocolo único e uma receita de bolo que só segue o passo a passo, não consegue fidelizar clientes, não consegue atender a todos os tipos de cabelo, porque cada cabelo é único, então cada procedimento também é único. Ao finalizar a aplicação, eu deixei um tempo de pausa de meia hora e vim fazendo a revisão da minha aplicação. Quando eu começo a abrir o cabelo em mechas, olha o tanto de produto que este cabelo já absorveu. Se eu não fizesse essa revisão, quando fosse na hora de escovar e fazer a chapinha, eu ia ter uma surpresa muito desagradável, que é o cabelo não amoleceu, porque ele não recebeu o produto de maneira uniforme. E esse é o erro de muitos profissionais. Eu vejo muitas alunas minhas até, que quando nós fomos investigar o motivo de não conseguir atingir um liso 100%, eu pedi um vídeo da aplicação e faltava essa revisão. Quando você vai abrindo o cabelo, você pode perceber que principalmente ali na raiz, que é extremamente porosa, o cabelo sugou todo o produto. E se ele não estiver umedecido, totalmente embebedado deste produto, não vai dar certo nunca. Independente da progressiva que você utilize, independente de utilizar a melhor e mais quente chapinha, o cabelo vai quebrar inteiro e não vai alisar. E eu nem preciso dizer que se aparecer um cabelo desse no seu salão e você não precificar direito, você vai, além de tomar um prejuízo, vai fazer o cabelo com má vontade, porque além de ser um caso extremamente trabalhoso, este é um procedimento de custo mais elevado, vai muito produto e muitas horas de trabalho. Então eu vou fazer essa revisão de aplicação por todo o cabelo, eu vou abrir mecha por mecha, mechas finas e vou depositar mais produto nas partes em que o cabelo já sugou. E só após essa revisão é que eu coloco a touca novamente e deixo o restante do tempo de pausa. Algo muito importante que eu quero falar aqui com vocês e que sempre aparece em alguns comentários é perguntando sobre tempo de pausa, temperatura de chapinha. Pessoal, eu não abordo isso em vídeos aqui no YouTube, porque para isso eu tenho cursos, né? Eu formo profissionais e também eu não falo sobre esses assuntos porque as pessoas acreditam que o que vai determinar o sucesso de um alisamento é saber a temperatura correta da prancha, ou copiar o tempo de pausa que eu utilizei. E na verdade, o que vai fazer com que você tenha sucesso nos seus alisamentos é dominar a química e saber responder por você mesmo qual o tempo de pausa você deveria deixar neste cabelo, qual temperatura de prancha você deveria utilizar neste cabelo. Não é copiando de alguém do YouTube, entendeu? É você sabendo discernir e você sabendo avaliar e fazer caso por caso. Existe uma parte do conhecimento que é o conhecer o processo, né, do passo a passo, que realmente é gratuita, que tem eu e muitas pessoas aqui que ensinam, mas conhecimento para te formar como especialista, para você saber responder às suas próprias perguntas, as suas próprias questões individuais de cada cabelo, é algo que você vai ter que investir, tá? Conhecimento é investimento. Copiar um passo a passo, reproduzir um passo a passo, não garante o sucesso no resultado do seu alisamento. O liso 100% não é uma receita de bolo pronta, como eu já disse inúmeras vezes. Não é algo que você vai conseguir reproduzir simplesmente olhando um passo a passo no YouTube, porque o passo a passo ele não é segredo para ninguém. Nós compartilhamos com todo prazer, mas isso não denomina ninguém especialista. E também muitas pessoas que se perguntam essas coisas, né, como temperatura da chapinha, o tempo que leva na pausa, essas pessoas ficariam decepcionadas ao saber que na vida real, muitas vezes nem existe essa resposta. É algo que você vai testar literalmente na hora do procedimento e que você vai saber se o cabelo alisou ou não, simplesmente pelo toque, pelo olhar. É algo que você adquire com experiência. E para isso, você não precisa de uma receita pronta, de uma resposta minha, você precisa investir em conhecimento para que você domine a química tão profundamente que você vai ser capaz de discernir cabelo por cabelo, passo a passo por passo a passo e como lidar você mesma com todas as situações que aparecerem aí no seu salão. Mas uma coisa que não muda quando se trata de progressiva de base ácida é que o enxágue deve ser feito 100%, tá?
Não importa a complexidade do cabelo, o enxágue é de 100%. Você deixar produto aí não vai fazer com que alise mais, muito pelo contrário, é totalmente incoerente com o processo químico do ácido. E outro detalhe importante, mas creio que vocês podem observar, é que este cabelo já está escovado, tá? Eu não parti direto para a prancha, eu fiz uma escova bem lisa, utilizei bastante protetor térmico para que esse cabelo tenha uma maciez, né? E para que eu possa trabalhar em alta temperatura sem que ele ficasse danificado. Utilizei uma mecha de espessura normal, nem extra fina e nem mais grossa, porque eu preciso trabalhar em alta temperatura, não é uma temperatura baixa que vai conseguir alisar esse cabelo, então eu não posso pegar uma mecha tão fininha para não correr risco de queimar, mas também não posso pegar uma mecha mais grossa, porque é um cabelo que precisa de bastante calor e daquela chapinha perfeita para selar todo o alisamento no fio. Um detalhe extremamente importante, vocês percebem que, apesar do cabelo ter um alto nível de complexidade, eu não fico fazendo chapinha como uma maluca, não fico pranchando 20 vezes o cabelo, nem pranchando super rápido. A chapinha é a parte mais agressiva de todo o processo do alisamento. A alta temperatura, ela pode literalmente danificar o cabelo por inteiro, então é a parte que você deve fazer com mais delicadeza e com mais atenção. Importa muito mais a qualidade desta etapa do procedimento do que a quantidade em si. E para selar um cabelo como esse, haja calma e muito braço. Não marca um cabelo em cima do outro, porque quando chega uma cliente assim, se você não fizer com esse nível de atenção, carinho e capricho, não vai dar certo. E não adianta pôr a culpa no cabelo, tá? Essa questão do cabelo alisar ou não é algo que você alinha com a cliente antes de iniciar o procedimento. A partir do momento que você começou a fazer a progressiva na cliente, você precisa ter alinhado exatamente qual resultado ela pode esperar do seu procedimento. Se o problema realmente for o cabelo, o que eu quero dizer é que você tem que ter isso alinhado com a sua cliente antes e não fazer o procedimento e depois você diz isso para a cliente. Até porque a cliente sabe mais do que ninguém todos os danos do cabelo dela, ela sabe sobre a rotina dela, sobre o que ela faz ou deixa de fazer que pode acentuar ainda mais características negativas ou até positivas do cabelo dela. Então você precisa alinhar isso com a cliente e ouvir dela qual que é a realidade da rotina dela, qual que é a situação em que o cabelo dela se encontra, histórico químico, para aí sim você deixar isso alinhado com a cliente e ela não se surpreender com o resultado, independente de não alisar 100%, pois sim, tem cabelos porosos que não vão conseguir o liso 100%, você já vai deixar isso alinhado com a sua cliente. E finalizado o processo de chapinha, eu espero alguns minutos até o cabelo resfriar e venho fazendo o pós-química. E sinceramente não tem nada mais satisfatório do que você molhar o cabelo após um longo trabalho e ver o cabelo bem lisinho, principalmente aí na parte da frente, que é onde a cliente mais vê, é onde elas mais precisam deste acabamento perfeito. Então quando você vai molhando o cabelo e vai vendo que o cabelo permanece liso e íntegro, isso dá uma sensação de dever cumprido e é muito gostoso, né, trabalhar com o que a gente gosta e ver o resultado do nosso trabalho e esse resultado agradar a nós mesmas. E para repor os nutrientes perdidos durante o processo químico, eu utilizei a máscara Cresce Nutri da MyFeels, que é uma das minhas nutrições preferidas da vida, uma máscara muito cheirosa, e vou deixar vocês com o resultado deste cabelo maravilhoso. Passei também um finalizador para garantir uma melhor penteabilidade e poder fazer a secagem para que a cliente não fosse para casa de cabelo molhado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, assim como temas para os próximos vídeos. Gostaria muito que vocês me dissessem o que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo a todas e fiquem com Deus!